Será que a gente tem que ler todo o dataset, carregar ele e depois filtrar? Então, hoje a gente vai estar falando de uma otimização que justamente otimiza o layout e otimiza a performance das nossas consultas em cima do nosso Data Lake. Tá? Então, a gente vai falar sobre particionamento, particionamento de tabelas, particionamento dentro do nosso layout das tabelas do nosso Data Lake. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Big Data Masters. Eu sou o Vitor e hoje a gente vai falar de uma das otimizações mais frequentes aí no mundo de Big Data e engenharia de dados. Quem já está aí na trilha já faz um tempo já provavelmente deve conhecer isso aqui, mas eu tenho certeza que muita gente não conhece essa otimização que eu vou contar hoje. E se você gosta do nosso conteúdo, se você está sempre junto com a gente, já deixa o seu like aqui, já deixa o seu joinha, isso incentiva demais, pessoal, demais mesmo a gente continuar produzindo conteúdo. Eu diria que fazer os vídeos é uma das partes mais difíceis de manter todo esse ecossistema aqui de produção de conteúdo. Então, por favor, já deixa o seu joinha, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Deixa aqui um comentário se esse vídeo te ajudar, se você conhecia essa otimização ou não. Compartilha com um amigo, de repente ele não conhece isso aqui, está tentando virar engenheiro de dados e não conhece essa otimização. É uma das clássicas e uma das mais importantes que a gente vai comentar hoje, beleza? Segue também lá no Instagram, @BigDataMasters, lá a gente posta conteúdo diário, todo dia a gente posta um monte de coisa lá. A comunidade toda está praticamente... O conteúdo diário está todo lá, o pessoal está todo lá. Já segue a gente lá para não perder nada. Então, mas sem enrolação nenhuma, vamos direto pro vídeo. Bom, e para começar esse vídeo, eu quero introduzir um cenário, tá? Então eu acho que fica muito mais fácil quando a gente introduz um cenário, tá? Então, antes de falar do problema, eu vou te introduzir um cenário. Imagina que nós trabalhamos na Nike, por exemplo, na empresa Nike, e nós estamos construindo toda a parte do nosso Data Lake dentro da Nike. Então, todo o nosso repositório central de dados. Só que imagina que a Nike é uma empresa muito grande e ela tem um volume absurdo de dados. Então ela tem uma volumetria absurda. Imagina que tem tabelas dentro do nosso Data Lake que tem petabytes de dados. E essas tabelas são muito importantes para o negócio, porque o negócio gosta também de ter uma visão holística, uma visão central, uma visão histórica de todo o processo. E nesse ponto a gente começa a ter, isso é clássico, tá, do problema de Big Data, nós começamos a ter problemas de performance. Porque imagina que agora nós temos que fazer consulta em cima de uma base de dados extremamente grande, que contém a base histórica. Imagina toda vez que a gente for fazer uma consulta, a gente ter que ler petabytes de dados. É uma coisa extremamente não eficiente. Imagina que a gente, por algum motivo, não use todo esse dado, mas a gente use somente um conjunto, um subconjunto desse dado. Por exemplo, vendas. Vendas, eu tenho vendas desde 2000 até 2021, mas... existem muitas consultas que só querem saber das vendas de 2021. Será que a gente tem que ler todo o dataset, carregar ele e depois filtrar? Então, hoje a gente vai estar falando de uma otimização que justamente otimiza o layout e otimiza a performance das nossas consultas em cima do nosso Data Lake. Tá? Então, a gente vai falar sobre particionamento. Particionamento de tabelas, particionamento dentro do nosso layout das tabelas do nosso Data Lake. Então, o que é particionar? Né? A primeira coisa, o que é particionar? Particionar é você quebrar algo em partes menores, né? O nome já diz particionar, partes menores, quebrar algo em partes menores. E é justamente muito do conceito do que a gente vai fazer hoje aqui na nossa aula, do que a gente vai aplicar. A gente vai usar o Spark para poder fazer isso, mas o conceito de particionamento ele não está limitado ao Spark. Não foi algo do Spark que trouxe. O conceito de particionamento já vinha lá do Hadoop, é uma técnica que a gente emprega aí com as ferramentas de Big Data para melhorar a parte da performance da nossa consulta. Então, o particionar vem de quebrar em partes menores. Né? Então, por que eu quero quebrar algo em partes menores? Justamente para poder consumir o que eu quero. Se eu tenho algo como um todo, eu preciso processar esse todo. Se eu tenho esse todo quebrado em partes menores e agora eu tenho ele quebrado, dividido, eu consigo ler somente a parte que eu quero. E é justamente o que a gente vai conversar sobre agora. Então imagina, eu estou compartilhando aqui minha tela, vocês devem ver agora. Então vamos falar um pouco do cenário e quero introduzir a vocês um pouco da minha experiência acerca disso aqui que a gente vai conversar. Imagine que você tem uma tabela dentro do seu Data Lake, nosso Data Lake da Nike, que tem 50 milhões de registros, né? Uma tabela de vendas. Então, imagina que a gente tem 50 milhões de registros e essa tabela tem vários ela é composta por vários arquivos, geralmente arquivos Parquet, dentro do meu Data Lake.
Quando eu faço um select em cima dessa tabela, usando Spark SQL, usando Hive ou qualquer outra coisa, essa otimização ela pode ser usada, ela é aplicada em qualquer conceito, independente da ferramenta, tá? Mas essa estratégia você consegue aplicar com Hive, com Spark, com Hadoop e com outras ferramentas. Mas imagina que a gente está fazendo um select em cima da nossa tabela e nós passamos um simples filtro aqui, né? Inclusive o meu filtro está bem errado, gente, galera, mil perdões. Aqui eu cometi um erro grosseiro, é select from tabela where department é igual a finance. Comi totalmente as bolas aqui, né? Deixa eu ver se eu errei aqui no próximo slide. Errei totalmente. Mas tudo bem, aqui é só para efeito didático. Então a gente está consumindo a nossa tabela e a gente está fazendo um simples filtro onde o departamento é igual a finance. Nessa tabela de 50 milhões de registros, se a gente não faz algumas otimizações, não tem jeito, não tem milagre. Nós vamos ter que subir todos esses 50 milhões de registros na memória e filtrar praticamente em paralelo. É em paralelo. Porque o Spark, o Hive e outras ferramentas são distribuídas. Porém, a gente ainda tem que ler todos os arquivos e fazer o filtro. O que leva muito tempo, o que leva muito esforço, consumo de recurso desnecessário e tempo desnecessário. Então isso aqui é muito lerdo, pessoal, principalmente dependendo da configuração do cluster que você tem. Imagine você ter um cluster de 2 nós, 2 máquinas processando em paralelo, 50 milhões de registros, filtrando por onde o departamento é o financeiro. Imagina que somente 100 linhas são do departamento financeiro. Imagina, você vai ter que processar 50 milhões para achar 100 linhas no final das contas, o que é extremamente não eficiente, né? E o porquê que a gente deve usar isso? Agora que eu te expliquei um pouco mais desse problema, por que você deve usar isso? Primeiro, você deve economizar o seu tempo. Segundo, você deve agilizar o tempo dos outros, você deve economizar o tempo dos analistas de negócio que fazem consulta em cima dessa tabela, o tempo da sua empresa, então particionando a sua tabela, otimizando ela, seja de qual for a natureza, para que você, através de uma consulta complexa, consiga obter o resultado em o menor tempo possível. Você faz com que a sua empresa seja mais ágil no final das contas, né? Você está conseguindo obter resultados e inovação mais rápido, porque o seu modelo de dados, as suas estratégias, as suas otimizações, elas estão bem aplicadas, né? Tudo isso para você conseguir processar mais dados em um menor período de tempo possível. Otimizando aí o custo também, porque você está usando menos máquina. Então, é custo financeiro, é custo de tempo, é inovação. Tudo isso você consegue trazer aplicando simplesmente essa técnica aqui, né? Parece uma técnica boba, uma técnica, mas é performance. No fundo não é só performance, é dinheiro, é tempo, é inovação, é time to market, né? Então é por isso que nossas tabelas, o nosso ambiente de dados ele tem que ser extremamente otimizado. A gente vai ver isso aqui na prática. Como que a gente resolve isso usando o particionamento, né? E falando agora dessa técnica em si, como que a gente aplica essa técnica? O particionamento não tem segredo. O ato de particionar, a gente vai sacrificar um pouco da escrita para obter uma melhor performance na leitura. O que isso significa? Que agora que nós estamos ingerindo uma alta volumetria, nós vamos aumentar um pouco o tempo de escrita desse dado na nossa tabela, remodelando como posso dizer, a estrutura física dos diretórios. Então agora você vai alterar o layout dos diretórios para da próxima vez que o Spark for ler, ele vai identificar que esse diretório foi otimizado e ele vai conseguir, dependendo do seu filtro, ler somente uma parte do diretório. Em vez de ler todos os diretórios, todos os arquivos dentro daquele diretório, ele vai ler um subdiretório específico que está de acordo com o filtro que você passou na consulta e dentro daquele subdiretório específico ele vai ler somente aqueles arquivos. Ou seja, você vai evitar muito tempo de I/O, né? Input e Output. Então o seu cluster de Spark agora, nesse exemplo aqui, ele não vai ler a tabela inteira, ele não vai ler os 50 milhões, porque ele sabe que ele não precisa, de acordo com a query que você passou, ele sabe exatamente onde procurar. Essa é a sacada. É você falar para o Spark, olha, não precisa processar tudo. Comece daqui. Aqui, nesse conjuntinho aqui, eu tenho certeza que os meus dados estão ali dentro. Então, o particionamento, a gente praticamente vai mudar o layout físico do nosso diretório para um layout que o Spark entenda. Então, agora a gente vai particionar nossa tabela, nós vamos quebrar nossa tabela pelo departamento. Então, o Spark ele vai criar um diretório para cada valor de departamento, né? Para cada valor da coluna departamento. Então imagina eu tenho um departamento RH, financeiro, eu tenho marketing,
Então agora ele vai criar vai criar diretórios para esses valores. Então, por exemplo, part, ou seja, partição é igual a finance. Então toda vez que eu fizer um select from tabela, where, departamento é igual a finance, se a tabela estiver particionada, o Spark vai saber que ele precisa somente ler esse diretório finance dentro da minha tabela. Isso é automaticamente gerenciado pelo Spark. E ele vai ler somente os arquivos Parquet dentro do meu diretório Finance, evitando com que ele tenha que ler todos aqueles 50 milhões de registros. Isso é extremamente interessante, tá? Aqui, em vez de departamento, poderia ser a data em que o registro foi criado ou a data em que o registro foi atualizado. Então, imagina que você quer somente as vendas que foram de 2020. Se você tem aqui como posso dizer, o particionamento da sua tabela pela data de criação do registro, ou seja, 10 de 2020 ou 2021, sei lá. E aí você faz uma consulta onde a data de particionamento é maior do que 1 de 2020, o Spark é inteligente o suficiente para saber que ele tem que escanear somente os diretórios que são de 2020. Ele tem toda essa lógica, ele consegue trabalhar muito bem com isso. E como que isso funciona na prática? Tá, então eu falei aqui da teoria, expliquei o problema, eu expliquei o que vai acontecer se você usar esse problema, expliquei o que vai acontecer se você não usar, você vai ter que carregar 50 milhões de registros na memória, vai perder tempo, vai perder dinheiro e sua empresa vai perder agilidade. Então, como que a gente resolve isso na prática, né? Como que a gente resolve isso no código? Vamos lá para o Databricks. Então aqui eu estou usando o Databricks, mas isso aqui funciona normalmente com o Spark Open Source, tá? É uma feature do Spark comum. Então aqui dentro do Databricks, eu já estou com o meu cluster aqui, e ele é o meu cluster da versão 8.2, o runtime do Databricks, tá? E o Spark é o Spark 3 aqui, mas poderia ser o Spark 2, poderia ser qualquer Spark, beleza? Então, vamos lá começar. Então aqui dentro do Databricks, como eu disse, estou com o Spark 3. Aqui dentro do diretório do DBFS, que é um diretório comum aqui pro Spark, né? A gente tem aqui já carregado dentro do ambiente do Databricks um dataset, que é o dataset do táxi de Nova York. Eu vou usar ele para poder representar, para poder usar no exemplo de hoje, tá? Então eu tenho aqui diversos arquivos CSVs com compressão, então desde 2009, são viagens de táxi desde 2009 até sei lá quando, 2019, por mês, dividido por mês, tá? Então eu vou ler somente o mês 1 de 2009 e o mês 2, porque ele é um arquivo muito grande, né? São arquivos grandes, então já vai dar para mostrar muito bem o efeito do particionamento. Eu desabilitei aqui, se você está no Spark 3, é interessante você desabilitar o AEQ, né? Que é o Adaptive Query Execution, que são otimizações que o Spark faz no processamento a partir do Spark 3. Então, se você está no Databricks ou no Spark Open Source, mas é a versão 3, desabilita, porque senão pode acontecer um efeito inesperado, aí você não vai conseguir talvez ver exatamente alguma otimização em cima desse cara aqui. Provavelmente vai, mas como não tem muito a ver com o AQ, mas é só para garantir mesmo, beleza? Bom, aqui eu especifiquei quais são os dados que eu vou consumir no Spark, então é de 2009 até o mês 1 e o 2, então você pode passar aqui no Spark o colchetes, ou desculpa, chaves, e qual que é o valor aqui dentro, então no caso ele vai 1 e o 2, então ele está lendo isso aqui, ó, 2901, 2902, em uma paulada só. Então dou no spark.read option reader true para importar o cabeçalho, estou passando aqui onde está o CSV, fazendo uma repartição no meu data frame. Isso aqui, cara, não precisaria, mas eu acabei fazendo, não dá efeito nenhum na nossa demonstração, tá? No repartition, basicamente o que o Spark vai fazer ele vai ler dois arquivos e aí ele vai criar duas partições dentro do Spark, só que agora eu tô quebrando isso aqui em 200 para aumentar o paralelismo, beleza? Se eu dar um display aqui, eu vou ver que o meu dado se parece com isso. Eu tenho qual que é o nome da companhia de táxi, quando foi a data da viagem, quando começou, quando terminou, quantos passageiros tinham naquela viagem de táxi e tudo mais. Cara, bem simples, né? Aqui eu tenho bastante dado, eu acabei não fazendo um count, mas eu sei que a volumetria do dado é bem gigante, depois vocês vão acabar vendo. Mas é uma volumetria bem massiva, então eu estou pegando esse dado do mês 1 e do mês 2
e salvando dentro de um diretório, salvando em formato Parquet. Então eu consumi em CSV e salvei em Parquet sem nenhuma otimização, só peguei e gravei. Demorou uns 2,86 minutos. E se eu olhar agora o diretório, como é que está o meu diretório, com a tabela não otimizada, então essa aqui seria equivalente à nossa tabela de 50 milhões de linhas sem otimização nenhuma. Se eu der uma olhada aqui, eu listando o diretório, vocês vão ver que é um monte de Parquet. Um monte de Parquet. Né? Então, se eu fizer um select em cima dessa tabela com where, o Spark, como ele não tem uma otimização dentro do layout físico, de como os dados estão armazenados, é só um monte de Parquet aqui no diretório, o Spark vai ter que ler Parquet por Parquet em paralelo e vai ter que fazer o filtro dentro de cada Parquet. Então ele vai ter que abrir o Parquet, cada Parquet, fazer o filtro de acordo com a minha regra. E isso é muito custoso porque eu tenho muito registro aqui, então ele vai demorar muito para fazer. Né? Então o que eu fiz? Eu estou fazendo uma consulta analítica em cima dessa tabela, onde eu estou fazendo a agregação pela companhia de táxi. Então eu estou fazendo a média dos passageiros, a soma de todos os passageiros por companhia de táxi, fazendo um monte de agregação, onde foi o primeiro dia de cada mês, tá? Então vai ser o primeiro dia do mês 1 e o primeiro dia do mês 2, né? Então praticamente eu só quero viagens que estejam dentro desses dias, do primeiro dia do mês de cada mês. Então vocês podem ver que ele me trouxe aqui tranquilo, só que demorou 14 segundos. Falar, Vitor, 14 segundos não é nada, mas pensa nisso num cenário de volumetria massiva, né? Um cenário de volumetria onde os seus dados, você tem bilhões de registros, né? Então aqui o Spark, ele leu tudo, e eu vou mostrar depois para vocês como vocês podem ver isso de uma forma, o que o Spark está fazendo por trás, né? Demorou 14 segundos. Então o que eu fiz? Agora eu vou otimizar o meu layout na hora da escrita, eu vou otimizar toda a parte, criando um particionamento no disco para aquela tabela. Então eu vou criar uma nova tabela otimizada. Eu criei uma nova coluna aqui com o método withColumn dentro do meu data frame e eu vou pegar praticamente qual que é o dia que está acontecendo dentro, qual que é o dia que a corrida está acontecendo dentro do mês. Então o dia 1, dia 2, dia 3, dia 30. Eu vou criar uma coluna só com o dia e aqui aconteceu, por exemplo, no dia 25, dia 24, dia 28, foi o dia que a corrida aconteceu. E aqui, ó, ele criou uma coluna com o dia 25, 24, 28 e assim por diante. E eu vou usar essa coluna aqui como minha coluna de particionamento, porque essa é exatamente a coluna que eu uso para fazer os filtros, tá? Então essa é uma grande dica também. Você vai particionar, mas a pergunta que você tem que responder é qual que é a coluna pelo qual os meus usuários fazem mais filtro? E aí está a resposta do particionamento. E se as pessoas usam muito essa condição na cláusula where, talvez seja uma boa coluna para você particionar. Existem algumas regras, mas basicamente esse é um norte para a gente seguir. Então agora eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz lá em cima, só que eu vou criar o meu dado em um outro diretório, passando o partition by. Então quando eu passo o partition by, o Spark quebra esse meu dado, esses valores da minha tabela pela coluna do dia em diretórios separados. Tá? Então se eu vier aqui e listar agora os diretórios dessa nova tabela, ele, em vez de ter todos os meus parquês na raiz, ele cria subdiretórios para cada valor da minha coluna dia. Então dia 1, dia 10, dia 11, dia 12. E quando eu faço um select where day é igual a 10, em vez dele ler todos os diretórios, os subdiretórios e todos os arquivos parquês, ele lê somente esse subdiretório do dia 1. Então ele vai evitar de ter que ler todos os meus arquivos parquês, né? Então quando eu fizer a mesma query lá, só que em vez de agora eu passei só D igual a 1 aqui, porque lá eu não tinha aquela coluna, então eu tive que criar aquela coluna na consulta de cima. Eu tive que, criar a condição lá na de cima, só que aqui, como eu já tenho a coluna, é só eu passar onde a coluna é igual a tal valor. Né? Então, onde o D é igual a 1. Você pode ver que a gente tem aqui o mesmo valor daqui de cima, só que me demorou 5 segundos. Então, olha a diferença de tempo, de 15 segundos para 5 segundos. Praticamente foram 10 segundos de economia, mas isso num cenário de Big Data realmente é muito. Então vamos olhar o que o Spark realmente está fazendo por trás dos panos. Aqui
Tá, minha execução, vamos começar na execução, tá muito na execução piorzinha. Então como que eu vejo aqui? Ele vai gerar os meus jobs, eu vou dar o botão direito, vou clicar em View, vou cair aqui dentro do meu Spark UI, então se você tiver com o Spark Open Source, vá no Spark UI, na aba SQL, e tente identificar qual foi a query que você rodou através dos Jobs IDs e você vai cair aqui dentro desse grafo de dependência de execução, onde mostra exatamente o que aconteceu, né? Então aqui dentro da minha Spark UI, eu consigo ver que para minha tabela não otimizada, o Spark leu 200 arquivos, beleza? Só que o que a gente tem que se atentar é que ele leu praticamente 27 milhões de linhas, que é o total da minha tabela, que tem basicamente 275 MB. E é pouquinho, não é pouquinho, mas olha só o que ele faz. Primeiro ele faz o scan das 27 milhões de linhas, depois ele faz o filtro, que ó, é o que vocês podem ver aqui na tabela, ou na tela, onde o dia é igual a 1, que deu 757 mil depois do filtro, ou seja, ele carregou todos os arquivos na memória, fez o filtro e aí ele teve 757 mil de saída baseado com o nosso filtro, né? E o porquê que isso é ruim? Né? Porque olha aqui nessa outra execução, aqui é execução otimizada, aplicando o particionamento. Aplicando o particionamento, se eu olhar minha Spark UI para a segunda execução otimizada, o Spark, quando eu faço o meu where direto na consulta, que nem eu fiz ali, o interessante nesse caso é que o Spark ele não precisou carregar todos os arquivos na memória, ele só foi no diretório que eu queria, que era o diretório aqui, ó, partitions red, apenas uma partição, que foi o do dia 1. Então ele não precisou ler todos os meus arquivos e fazer o filtro. Ele olhou diretamente no diretório onde ele sabia onde os valores condiziam com a minha cláusula where. Como que eu sei que ele olhou aqui? Se você descer um pouco mais para baixo, você tem a aba Details e você vai ver aqui em Physical Plan, tá todo o plano físico do Spark em relação a ordem que ele faz para poder gerar o resultado final da consulta. Então você pode ver que a primeira coisa que o Spark faz na consulta otimizada é escanear o meu parquet, porém ele passa o partition filter. Então ele vê onde não é nulo e onde o dia é igual a 1. Ou seja, ele vai olhar ele vai fazer a consulta direto no diretório específico. Se eu olhar na execução onde não está otimizada, aqui meu plano físico, ele simplesmente não tem nenhum filtro, ele tem esse pushed filters, mas não é nada em relação à partição, né? Ou seja, ele vai ter que ler ainda todas as 27 milhões de linhas, o que não é eficiente. Então a gente tem que sempre buscar otimizar o layout das nossas tabelas dentro do nosso Data Lake para que os processos ou os usuários que forem fazer análise em cima das tabelas, eles consigam como posso dizer, fazer a consulta de uma maneira mais otimizada, né? Então a gente tem ali uma performance melhor. E como que eu sei, Vitor, para onde eu vou particionar? A gente tem que conversar sempre com o pessoal que usa esse dado, né? Então isso vai muito focado na área de negócios. Pessoal de negócios, como que vocês usam esse dado? A gente gosta de ver a visão por dia. Então, por dia, então seria legal talvez eu particionar esse dado por dia, porque a gente sabe que no filtro, tá? No filtro vai ser usado essa coluna como base. E o Spark, no particionamento, o Spark, o Hive, tudo isso é feito através da cláusula where. Então você faz where, que nem aqui, where, deixa eu voltar, where d igual a 1. Então por trás dos panos, o Spark ele vai montar o plano de execução. E se você tiver uma tabela particionada, ele vai olhar aqui se alguma coluna que você aplicou no where corresponde à partição do esquema de particionamento que você aplicou. Se sim, ele vai reexecutar o plano, ele vai reformular o plano para consumir direto das partições otimizadas do disco. Se não, ele vai simplesmente bolar o plano padrão, onde ele vai ter que ler todos os arquivos para poder então aplicar o filtro, o que não é eficiente, beleza? Então, é isso que eu queria mostrar hoje para vocês. O particionamento ele é uma das otimizações que nós podemos fazer em cima das nossas tabelas. E com certeza não deve ser o único a ser aplicado, mas ele é muito importante. Então, se você não está usando o particionamento nas suas tabelas, dentro do seu Data Lake, da sua estrutura de Lakehouse, eu diria que você provavelmente está fazendo isso errado.
provavelmente você está modelando o seu dado de uma maneira errada. Tá? Você está desperdiçando recurso, desperdiçando tempo, desperdiçando energia, desperdiçando agilidade. Então é melhor repensar o modelo de como os seus dados estão otimizados, como os seus dados estão armazenados, beleza? Qualquer dúvida, chama a gente lá no Instagram, coloca aqui no comentário, Vitor, tive uma dúvida, eu explico melhor, eu faço aí um outro vídeo explicando, dando um outro exemplo, mas acredito que esse aqui tenha sido suficiente, você já vai saber sair aplicando aí essa técnica dentro do seu ambiente, dentro do seu Data Lake. Já vou pedir para você seguir de novo a gente lá no Instagram, @BigDataMasters. Qualquer dúvida você pergunta lá ou deixa aqui no YouTube. E é isso aí, galera. Beleza? Espero que tenha ajudado bastante esse vídeo aí vocês. Até uma próxima. Tchau, tchau.